dos avós que eles tiveram, né? Desse trabalho incansável que ele fez aqui dentro da Colônia Esperança, né? Inácio, a gente sente livre de dizer isso aí, a você à vontade, porque nós consideramos, como você disse, você como nossa irmã, porque você seguiu a vida nossa, da nossa família, vamos dizer assim, conheceu vivo meu pai e minha mãe, né? Nesse altar você esteve aqui celebrando a homenagem, né, ao meu pai, e lembro muito bem que a gente fica emocionado, porque nós nascemos todos aqui, dentro da Colônia Esperança, e nesse altar, né, nesse degrau que eu vejo agora, no nosso lado, eu fui também coloinha, que ajudei padre Frei Graciano a celebrar a missa. No nosso tempo era em latim, não era em português, era em latim, né, e nós respondíamos em latim, tudo, e a celebração. E naquela época, o padre virava costa para, né, os religiosos, que houve tendo essa mudança. E essa mudança também, nessa transição, né, nós também participamos aqui nessa nossa igreja. Então nós sentimos assim muita vontade de estar falando com você, né, porque você conhece a história daqui, né, da Colônia Esperança, que muitas outras pessoas, que você foi a fonte verificar, porque todos nós aqui, nós nunca, assim, gostaríamos de estar falando dessas coisas, né? Porque todos que entraram aqui, todos lutaram com o único objetivo de formar uma Colônia Esperança, uma colônia colônia católica nipo-brasileira, né? E graças ao empenho que meu pai fez, que você sabe toda a história, nós seguimos um exemplo dele, né? Principalmente na parte religiosa. Nós passamos isso aí para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, né? Hoje também eles assistem toda semana, vai à missa, dá essa continuidade. Então nós agradecemos, né, todo esse trabalho que meu pai e minha mãe deixou para nós. Maria, realmente, Ludovico, quando comenta que a NICE se envolveu com esse projeto histórico, foram muitos livros que nós lemos realmente a respeito da saga dos japoneses para o Brasil, para o Paraná, para essa região, pouquíssimos registros. Porém, no livro Exortação em Arapongas, nós temos um documento diretamente da Companhia de Terras, onde deixa de maneira muito clara a iniciativa do pai, Koshiro Suzuki. Obviamente, homenageando todos os demais pioneiros que aqui chegaram, que neste programa, inclusive, nós temos entrevistados que fazem parte da fundação da colônia. Para você, como filha mulher, né? Tantos ensinamentos do pai, da mãe, você que se tornou uma professora, que fez muitos alunos ter uma parte cultural importantíssima em Arapongas e que lecionou aqui na colônia também, Maria? Sim, lecionei aqui na colônia e sempre com o intuito assim, sempre ensinando a parte religiosa, né? Porque a parte religiosa é muito importante para a formação dos alunos. E você se formou em Arapongas, Maria? Onde você estudou? Eu estudei em Jacarezinho, no Colégio Imaculada Conceição, e estudei também no Colégio Evangélico, e fui fazer o magistério em Mandaguari. Ah, o pai tinha essa preocupação também? Sim, de vocês irem para outros estabelecimentos? Mas sempre... Interessante, o estudo era além da fé, obviamente da religião, o estudo era em primeiríssimo lugar. E sempre eles preocupavam em mandar a gente onde tiver padre ou freira fosse... Exatamente, né? Por isso que eu já fui no Colégio São Francisco Xavier. Os meus irmãos estiveram lá em Irati, também São Vicente de Paula, e as minhas irmãs, a Verônica falecida e a Maria, então também estudou também no Colégio de Freira, lá em Jacarezinho. Então todo dentro de um segmento religioso, onde o padre ou freira esteja administrando a escola, né? Não era seminário, não era nada, era tudo iniciativa particular. Olha, a preocupação então era realmente o estudo dentro da base religiosa católica. Sim. Daí eu fiz o magistério em Mandaguari e fiz a faculdade em Jandaia do Sul e a pós-graduação em Londrina. Olha, e você veio então lecionar aqui na colônia, na escola aqui da colônia? Sim. Por muito tempo, Maria?
Eu lecionei, acho que faz uns 3 anos, não muito tempo. Logo eu fui para Arapongas para dar aula para os deficientes auditivos. É mesmo, no Colégio Marquês de Caravelas, onde você ministrou aula por muito tempo. É. É isso, é a maior herança que o Sr. Koshiro Suzuki e a Dona Teresa poderia deixar, não só para a colônia, como para Arapongas, para o Paraná, para o Brasil, é isso. O amor, o carinho, a dedicação, a preocupação dos pais em estar encaminhando os filhos para um futuro de cultura religiosa, cultura mesmo do banco de escola. E aqui na própria colônia, esses filhos ajudaram a construir essa pequena cidade rural que um dia nós falamos que era uma cidade rural, né, Bonifácio? Exato. Olha, Maria, sei que você está agora aposentada, é a segunda mãezinha de uma das sobrinhas. Sim. Que Deus lhe presenteou. Sim, né? Verdade. Muito obrigada, você que hoje é a única mulher na família desses 3 homens e, né, tem que cuidar um pouco dos meninos, né? Sim. Nós que agradecemos, viu? Obrigada. Bonifácio, você, onde você estudou, o que você faz? Vamos conhecer agora um pouquinho da vida desses filhos que, na realidade, são herdeiros de uma cidade, de Arapongas. São herdeiros de um nome, Colônia Esperança. Eu iniciei o meu estudo aqui na Colônia Esperança, no Grupo Escolar 19 de Abril, onde fiz uma parte do curso primário. E mais tarde eu fui estudar no colégio interno, eu e o Ludovico, no Colégio São Vicente de Paula, em Irati. E retornando, eu comecei a fazer o curso técnico em Arapongas e concluí em Mandaguari. E em Mandaguari concluí também a faculdade de pedagogia. E logo após a graduação em pedagogia, fui convidado pelos meus professores para dar aula na Universidade Estadual de Maringá, onde fiquei por algum período até que houve uma troca de reitor. E os meus amigos, professores da universidade, eles falaram, não, vamos ver se você passa no concurso para ser diretor do SENAC. Fiz o concurso e, graças a Deus, eu fiquei dirigindo o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial por 14 anos. Mais tarde fui convidado pelo prefeito de Cascavel para ocupar o cargo de presidente da Companhia de Desenvolvimento, cuja atividade principal foi realizar a atração de investimentos para o município de Cascavel. Então, aí, a partir daí, fiz serviço de consultoria e assessoria para a Associação dos Produtores Industriais da Erva Mate, fui coordenador de fomento econômico da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Também antes disso, eu tive a oportunidade de fazer um serviço de consultoria e assessoria para um grupo de empresários de Umuarama, que tinha um hotel de 5 estrelas. E, enfim, depois de Cascavel é que eu tive a oportunidade realmente de desenvolver diversos trabalhos como secretário da Indústria e Comércio, como diretor também da Secretaria da Indústria e Comércio. Atualmente o Bonifácio é funcionário público, Bonifácio? Sou funcionário público e ocupando como gerente de fomento da Secretaria da Indústria e Comércio de Arapongas. Muito bem aproveitado o filho do nosso pioneiro. Ludovico foi nosso diretor do Colégio Estadual, Unidade Polo, por muitos anos, Ludovico. Eu também, como o meu irmão disse, né, eu também iniciei primária aqui na Colônia Esperança, né, que a fundação dela ocorreu em 35, né, 34 iniciou a construção, em 35 foi inaugurada, e concluí o primário. Após concluir o primário, nós, como o meu irmão Bonifácio disse, meu pai deu essa oportunidade para nós estudarmos na Colégio São Vicente de Paulo, lá no Irati. E ao retornar, né, concluir lá, eu vim novamente aqui em Arapongas, e daqui eu fui lá estudar colegial, né, que hoje é colegial, antigamente científico. Eu fui estudar lá no Marista, Colégio Marista, de Londrina. Tive essa oportunidade de estar estudando no colégio particular.
Naquela época eu também trabalhava, né, estudava, porque meu pai tinha vários filhos para sustentar. Então eu comecei a trabalhar e estudar. E como lá não tinha terceiro ano científico, eu retornei e concluí no Marquês, que era a extensão, né, naquela época o Emílio, extensão do Emílio. Então eu concluí lá o terceiro ano. Nesse período já comecei a lecionar a convite de algumas diretoras, né? Comecei a lecionar, ou aula suplementar naquela época, né? E eu fui estudando e ao mesmo tempo lecionando. E tive felicidade também fazer a faculdade, né, em Jandar do Sul, na área de ciências, né? Estudei, concluí também lecionando, né, daqui em vários colégios de Arapongas. E ao terminar então a faculdade, fiz a complementação na área de biologia no Cornélio Procópio. Fiz mais 1000 e poucas horas complementando na área de biologia, que era uma matéria correlata com ciências. E nesse período eu retornei aqui, peguei direção do ginásio aqui da Colônia Esperança, a convite de uma freira, porque a diretora que estava aqui foi transferida para Apucarana, né? Então eu fiquei aqui alguns anos como diretor, respondendo à direção do colégio, do ginásio. E nesse interim, eu fui também para Arapongas, né, lecionar lá, e tive convite, né, também para pegar vice-direção no Colégio Unidade Polo, né, um padrão meu era no Emílio de Menezes. E nesse período eu estudei outra faculdade, né, em Prudente, fiz pedagogia, depois fiz complementação em administração escolar. E nesse período eu concorri para a direção do Colégio Unidade Polo. E como você disse, fiquei muitos anos no Colégio Unidade Polo, né? E nesse período também fiz pós-graduação na administração. E eu fui concorrendo. E naquela época você tinha direito de se candidatar 2 vezes só, 2 gestões, né? 2 mandatos. Mas como houve a mudança do governo, e o governo colocava assim, então, se quem vota é a comunidade, são os alunos e os pais que vão votar. Se o diretor for bom, ele pode se eleger novamente. Então abriu esse leque, né? Aí eu candidatei novamente. Aí fiquei vários anos respondendo no Colégio Unidade Polo, porque naquela época era muito difícil, não tinha essa verba destinada ao colégio, né? Nós fazia baile, fazia festas para comprar material de limpeza. Então nós lutamos em conjunto com todos, né, pessoal do colégio, e graças a Deus nesse período, né, eu na minha gestão, com auxílio de meus colegas, das orientadoras, tudo mais, eu criei vários cursos. Primeiro criei CELEM, que é a língua estrangeira moderna, de japonês, italiano, francês. Foi 3 cursos que nós criamos lá. Por quê? Motivo? Porque naquela época já o Brasil estava em desenvolvimento e tinha necessidade de conhecer outras línguas. Também, como meu irmão foi para o Japão, tinha que conhecer japonês, né? Porque outros países estavam abrindo leque também para, né, ir para outros países, como ele disse, para ganhar um pouquinho, né, para sustento da família. Assim, com esse objetivo, nós criamos o curso de CELEM, e nós estendemos para outras escolas também, outros bairros. Logo em seguida, eu criei também, a pedido dos nossos alunos, porque era uma escola carente, uma escola que o pessoal não tinha oportunidade para seguir o colegial. E lá um dia reuniram numa assembleia, vieram os pais, alguns alunos, né, a pessoa da comunidade, e pediram por que não formarem supletivo para esses alunos, para ganhar o tempo, né, exprimir o tempo que eles perderam. Então nós montamos um projeto, fomos várias vezes a Curitiba, e nós formamos um curso de supletivo, 2º grau, somente noturno. E nós tivemos quase 500, 600 alunos lá, né? Olha, eu preciso interromper, porque, gente, é muito importante você prestar atenção em cada palavra desses descendentes de japoneses. Você está tendo uma aula do que foi que esses filhos, e agora o que o Ludovico fez, de importante na fundação, no desenvolvimento de milhares de alunos que por ele e pelo colégio passaram.
É um depoimento único. Eu tenho a impressão que você nunca passou esse depoimento como registro histórico, Não, Ludovico. não, É muito é. importante. Você está registrando essa grande contribuição que veio do seu cocheiro e da Dona Teresa. Não, essa dúvida. E você continuou fazendo o curso. Eu continuei fazendo curso, né, curso de seminários, encontros, né, ficava uma semana, mais vezes lá em Curitiba, depois lá em outras cidades. E nesse interim, como a população daquela redondeza foram, né, as crianças deixaram vários cursos e foi aumentando a população de pessoas adolescentes. Então nós montamos outro curso, terceiro curso, que foi científico, que hoje é educação geral, né, que corresponde ao segundo grau. Então, antes de eu sair, formei o segundo grau na unidade de polo, portanto antes de eu sair, né, porque hoje me aposentei, uns 2 anos para cá eu me aposentei, e antes de a gente sair também, nós reunimos todo o conselho escolar da escola, quero registrar isso aí, e nós deixamos uma verba muito grande para o colégio, né, mais ou menos em torno de 180 mil e alguns quebradinhos lá, para fazer uma reforma geral, desde o piso que estava incorreto, aquele escorregadio, com o nosso conselho, está registrado em Apucarana, né, no setor do núcleo, e nós deixamos então toda a reforma geral. Né? E antes de sair também, nós colocamos muito na área para os nossos alunos, uma sala específica de computador, né? De computador para que os nossos alunos pudessem desenvolver. O que eu vou dizer, né? Eu vou dizer para o Ludovico, muito mais que muito obrigado. Não tem palavras para dizer o que representa tudo isso que você fez pela colônia, por Arapongas, por Paraná e com certeza pelo mundo, porque esses alunos estão espalhados, né, Ludovico, por todo o Brasil e várias outras partes, né? Como dizem lá, meu pai sempre dizia assim, olha, estude, porque esse é o melhor investimento, porque ninguém vai conseguir roubar, né? Então fica dentro da cabeça, no interior da pessoa, para poder ajudar os outros. Então ele dizia sempre, é o melhor investimento é estudar. Interessante também, né, Inácio, podermos registrar aqui que o seu irmão, Ludovico, foi vereador em Arapongas. Exatamente. E nessa oportunidade, então, nós estamos já com a entrevista que você vai conhecer do nosso querido ex-prefeito Sadal Iocomiso. E também você está tendo a oportunidade de ver e conhecer um pouquinho mais da história de um ex-vereador de Arapongas, Ludovico Suzuki. Eu vou falar agora um pouquinho com a Maria, que eu tive a honra de estar na sua casa algumas vezes, com o pai, com a mãe. O pai não falava o nosso idioma, né? Verdade. E como foi isso para vocês, filhos? Foi natural aprender o idioma, a língua japonesa, sim, com o pai e com a mãe? Porque me parece que os dois, o pai e a mãe, só conversavam no dialeto japonês. Sim, quando nós, já desde pequeno, a minha mãe e o meu pai só conversavam em japonês conosco, sabe? Já minha mãe... Não precisou ir para um banco de escola especial? Não. E sempre vivemos também perto dos avós, né? Que também falava o idioma japonês. Que falava idioma japonês. Então, assim, nós aprendemos o idioma japonês. Eu até quero confidenciar uma curiosidade com os meus irmãos japoneses. 18 anos que nos conhecemos, né, dentro dessa história. Eu nunca ouvi o pai falar em português. Exato. Papai era uma pessoa assim que falava português muito pouco. Por quê? Porque quando ele veio para cá, já veio falando japonês formado, né? E também acho que não teve muito interesse em aprender o português, porque o objetivo dele era catequizar os japoneses. Portanto, ele acho que não se sentia necessidade de aprender o português, né? Então já vinha no meio de japoneses que conversavam o japonês e para catequizar eles, né? Então acho que dessa forma ele não sentiu a necessidade de precisar de aprender a língua portuguesa. Então ele falava muito pouco e falava mais somente em japonês mesmo, né?
Então a gente vivendo assim juntamente com ele, com já uma pessoa com esse tipo de formação, então ele nos formou, ele foi o nosso primeiro professor, né? Papai e mamãe foi o nosso primeiro professor que ensinou a educação religiosa, ensinou a parte moral, né? E tudo em língua japonesa. Portanto, então a gente, sem precisar de ir na escola, o nosso professor, o primeiro professor, foi pai e a mãe, né? Então a gente foi, assim, obrigatoriamente aprender a falar japonês, né? Porque a primeira coisa que a gente nasceu, eu já ouvia falar em japonês. E a gente, assim, aprendeu a falar em japonês, né? E conversar. E, posteriormente, a gente estudou um pouquinho. Papai e mamãe ensinou a gente a escrever algumas letras, né? Porque língua japonesa, a letra japonesa é bastante complicada. Tem katakana, hiragana, kanji, né? Então, essas coisas, então, a gente aprendeu de papai e mamãe. Porém, eu fui pouquinho na escola, né? Então, um pouquinho que eu sei é o que aprendi do papai e mamãe e um pouquinho na escola. Inácio, interessante que você também responde aqui pela direção da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Sim, agora a gente voltando, e aí a comunidade hoje está com poucos elementos, né? E nós estamos aqui lutando bastante para manter essa comunidade. Então a gente está ajudando. E como eu também, anteriormente, quando meu pai ainda estava vivo, o papai era uma pessoa assim. Ele já logo transferia para o filho mais velho. Como eu sou mais velho, o papai já logo falou: olha, meu filho, você vai me substituir, vai na reunião, vai participar das associações na igreja, né? E vai responder por papai. Então assim ele foi transferindo aos poucos essa obrigação, né, da família para a família, né? E você reside aqui? E eu resido, sim. Na Colônia Esperança. Fui para o Japão, investi e voltei para a Colônia Esperança. É onde a gente nasceu, todos nós nascemos, crescemos. Meus filhos nasceram tudo aqui, casaram tudo aqui, né? Então, aqui é uma terra, sempre como dizia o papai, aqui é a terra natal de vocês. Inácio, só mais um detalhe. As missas são celebradas aqui na Colônia Esperança, me parece que é o segundo domingo do mês. Aqui na Colônia Esperança, na nossa paróquia, é celebrada todo sábado de todo mês. Nós celebramos a missa às 7h30 da noite, às 19h30, né? Então é celebrada todo sábado, aqui na Colônia Esperança, pelos padres palotinos, aqui de Arapongas, que hoje nós pertencemos a paróquia de São Vicente Parote, porque hoje nós não temos mais vigário aqui, devido a pouco número de pessoas, e a gente não consegue sustentar o vigário aqui na nossa comunidade. Porém, a diocese ainda nos considera como paróquia, que está documentado ainda como paróquia Sagrado Coração de Jesus. E esse segundo mês de todo mês é lá em Arapongas, que está celebrando o Padre Lino, né? Então, através do pastor Onipo Brasileira, então ele vem nos ajudar aqui, para todos ainda que estão, os japoneses, né? Que ainda estão vivos aqui, que gostam de assistir missa em japonês. Então ele vem lá de Londrina, todo segundo domingo do mês, às 4h, então ele vem celebrar a missa aqui em Arapongas, lá na rua Jacutinga, né? Teríamos talvez 5 ou 10 programas para contarmos um pouco mais essa história. Eu quero, neste bloco, então, encerrar a entrevista com os nossos irmãos japoneses, Maria, Inácio, Ludovico e Bonifácio. Eu não vou tocar no assunto agora das grandes dificuldades que Koshiro Suzuki passou aqui na colônia. Porque se as lágrimas vierem agora, vai ser difícil realmente nós nos controlarmos, porque o amor que nós temos por essa história, talvez a emoção tome conta do momento.「荒野に向かう道より他に見えるものはなし」「ああ砕け散る定めの星たちよ」「せめてひそやかに
この身を照らせよ我は行く青白き頬のままで E nesses 100 anos de imigração japonesa para o Brasil, e nesses 70 anos e mais até de 70 anos da fundação da Colônia Esperança, sem muitos momentos de dificuldades, de tristezas, de provações, de falta de toda a tecnologia que hoje nós temos, os momentos ruins entendemos que ficaram para trás. Hoje nós queremos brindar a saúde, a vida, a vitória dos nossos descendentes que continuam esta história. E ainda queremos brindar a presença do Timóteo Sato, que é o genro da Dona Teresa e do seu Koshiro, esposo da nossa saudosa Verônica, que aqui também recebe o nosso carinho, a nossa homenagem, Timóteo. E você que tanto fez pelo povo araponguense, tão querido dentro da área cultural da nossa cidade, você que aqui representa os membros da família do seu Koshiro e da Dona Teresa, que entraram os novos membros da família, e a sua filha, a Gi, representando todos os 10 netos do seu Koshiro e da Dona Itsuko, a minha querida Dona Teresa, brindando também os 5 bisnetos. E nós queremos dizer para vocês, Banzai, um viva com o coração agora. Banzai! Ai. Saúde! Saúde! 乾杯今君は人生の大きな大きな舞台に立ち遥か長い道のりを歩き始めた君幸せあれ Agora você vai conhecer o CETEC e sua preocupação com o meio ambiente. O CETEC é uma central de tratamento de resíduos industriais que surgiu para atender as indústrias do polo moveleiro do norte do estado do Paraná, nas suas necessidades e na destinação final de resíduos por estas gerados nos processos industriais. O CETEC está localizado no município de Arapongas, com terreno de 120 mil metros quadrados, ocupando área construída de 15 mil metros quadrados. Ao todo, diariamente, a unidade recebe das indústrias moveleiras aproximadamente 280 toneladas de resíduos, de 18 tipos diferentes. Através de processamento industrial, é feito o segregamento dos resíduos e a destinação final é realizada de acordo com as normas ambientais exigidas pelo IAP, Instituto Ambiental do Paraná. A prioridade do CETEC é o respeito ao meio ambiente e atendimento às legislações ambientais vigentes. A visão empreendedora do CETEC faz com que este se viabilize operacionalmente, tornando-o economicamente viável. Todo resíduo, por mais danoso que seja ao meio ambiente, é reciclado, para que posteriormente volte ao mercado com valor comercial sem agredir a natureza. O CETEC é composto por uma estrutura de profissionais treinados para oferecer soluções ambientais corretas para a destinação de todos os resíduos das indústrias moveleiras da região. Para maior segurança, são realizadas avaliações, controles e gerenciamento dos resíduos, de tal forma a garantir às fontes geradoras tranquilidade, com a certeza de que tudo está sendo feito de forma ecologicamente correta. Temos total controle e monitoramento de resíduos sólidos e líquidos. Orientamos para licenciamento, transporte e documentação dos destinos. Fazemos relatórios periódicos do monitoramento ambiental. E ainda desenvolvemos pesquisas para novas tecnologias em meio ambiente. Este é nosso papel. CETEC, Central de Tratamento de Resíduos Industriais.
Quem busca inovação encontra aqui. Nicioli construindo para ver você sorrir. Vamos escrevendo sua história nas linhas traçadas na estrada do tempo. 45 anos de trabalho e dedicação. Nicioli. Nicioli, trabalho, dedicação e determinação. Uma empresa que tem seus olhos voltados à modernidade, porém com grande respeito pelo seu passado. Do preto e branco da história da Nicioli se faz o colorido de hoje, em azul e vermelho, sobre a marca da simplicidade e a proteção divina. 45 anos voltada a gerar modernidade.